Mais uma vez, fazendo o nosso podcast da Atalaia Brokers. Hoje recebendo aqui o Mauro, o engenheiro da construtora Pereira Martins, para a gente falar um pouco sobre obras, empreendimentos e negócios. Seja bem-vindo, Mauro. Obrigado, Lauro. Você que é nosso amigo, nosso parceiro. Com certeza. Pode falar o bom dia para os seus queridos amigos e a gente começa aqui o nosso podcast. Bom dia a todo mundo. Queria agradecer aí a oportunidade, Lauro, de conversar um pouco sobre essa área nossa da construção civil, que é uma área fabulosa, vamos dizer assim, né? A gente que tem paixão quanto a isso, é sempre bom conversar sobre isso. A gente agradece aí. Eu me alegro muito, Mauro, porque convidar vocês tem um sentido. Uhum. Quando eu conheci a Pereira Martins, vocês ainda não trabalhavam. Sim. Eu conheci seu pai, que me orgulho de ter ele como amigo e parceiro, porque uma pessoa que me ensinou várias coisas dentro desse tempo de construção. Então eu me alegro, porque ele formou vocês e hoje você está aqui representando um lado da obra que é esquecido ou que pelo menos não é divulgado, né? Porque engenharia, você não vê mídia com engenharia, você não vê mídia com gente que resolve pepino, né? Não. Mas é uma coisa assim que a gente tá não é que fala que é acostumado, mas o nosso foco é tão prazeroso ver aquilo que a gente constrói, ver aquilo que cresce, que pra gente assim, aquilo que a gente vê já é o presente pra gente, pra gente é reconhecimento. É satisfatório. Exatamente. Ai, então, que legal. Os obstáculos que a gente passa, os perrengues que a gente consegue suprir, então tudo isso pra gente é um... E me fala uma coisa, Mauro, me conta um pouquinho da trajetória da Pereira Martins aí, em poucas palavras aí, quando que teu pai começou, que teu pai sempre foi construtor, como é que é? Fala pra mim. Meu pai ele é formado em contabilidade, né? Ciências contábeis. Mas ele sempre teve um olhar, uma paixão por essa área da parte da construção. E, assim, da história dele, ele começou como qualquer pessoa que numa área de construção quer começa fazendo uma casa, fazendo uma construção aqui, outra ali. O primeiro prédio que meu pai fez foi lá na Vila Tibério, o Passo Doble. E ele, assim... Ele tinha um conhecimento, mas é um conhecimento limitado. Então, assim, foi um nível que ele conseguiu suprir, porque prédio é aquela coisa diferente, né? Você está acostumado a construir uma casa, o prédio tem outros desafios, coisas totalmente diferentes. Então, Entendi. foi o divisor de águas dele, foi aquele prédio. E quando que ele foi para o Botânico? Eu conheci ele no Botânico. Botânico, se não me engano, foi em... 2012. 2012. Eu lembro que eu morava já, estava recém morando no meu prédio. E quando ele começou a obra? Eu acredito que foi mais ou menos... Não, o início da obra, se não me engano, foi em 2010. Tá. 2 anos para construir o prédio. Sim, lá. Então, sim. Foi mais ou menos nessa... Lá me chamou muito a atenção, porque teu pai fez uma obra onde ele colocou uma escada de acesso para a área de serviço. Sim. Caixa d'água, registros. Sim. Como se fosse uma escadaria normal de um subsolo para o outro. E aquilo me chamou muita atenção, porque... geralmente você não vê investimento na condição técnica de um prédio. O cara quer ganhar dinheiro, ele quer fazer o mínimo possível, e eu vi que seu pai entregou mais do que era o esperado. Sim. Por que eu falo isso? Porque quando você fala hoje de taxa de manutenção, ele falou para mim assim, não, eu fiz essa distribuição aqui porque na hora da manutenção você vai trocar uma boia de uma caixa d'água, o sujeito te pede escada Magiros, tem que ser um cara que não cai do telhado. Aqui não. Aqui o técnico sobe com uma chave de fenda, um alicate, uma fita Teflon, ele vai lá, troca a caixa d'água em 5 minutos. Às vezes não precisa nem ser profissional, no sentido de extremamente profissional. Qualquer um troca uma boia. Qualquer pai de família já trocou uma boia de caixa d'água. Então, quando ele falou aquilo, eu falei, caramba, ele sacrificou uma parte do orçamento para desenvolver projetos. E isso continua, nesses novos projetos que vocês estão fazendo, ele tem pensado nessa situação em prol do cliente, ao invés de só na obra? O que você aprendeu com ele nesse sentido aí? Não, isso com certeza foi uma lição que ele passou para a gente. É uma coisa que está intrínseco na ética da construtora. É uma coisa...
não a gente pensar no sentido comercial. A gente fala assim, existe muita obra, muitas opções de imóveis aqui. Então, se a gente não tiver um diferencial, alguma coisa para entrar nesse mercado, que é muito disputado, a gente tem que ter um pouco dessa visão. E isso meu pai traz uma coisa pessoal dele. É uma coisa que ele traz e a gente abraçou isso com muito afinco, porque é uma coisa que faz parte dele fazer esses detalhezinhos. Então, assim, meu pai é aquele tipo de pessoa que você conheceu, né? 7 horas da manhã na obra, para abrir o portão com a chave e 6 horas da tarde para trancar. Poxa vida. Então, são essas coisas pequenas que ele trouxe. Então, são esses detalhes, a questão da escada, assim, infelizmente ninguém, não é que não presta atenção, mas é um tipo igual você falou, é um orçamento, é um gasto que não é o cliente não vê. Mas para a gente que está fazendo, está facilitando a vida de muita gente que vai mexer ali futuramente lá nesse igual você está falando da caixa d'água, né? Então isso facilita muito a questão da manutenção, algumas coisas a longo prazo. E me fala uma coisa, quando vocês conseguiram, foi buscado, foi meio que deu certo, porque vocês partiram para uma obra grande agora, né? Sim. Que terminou aí, é um prédio que tirou vocês de um pequeno construtor para uma construção. Sim. Fantástica, né? Foi uma busca, vocês já sabiam que queriam dar esse passo, ou deu certo? Como é que foi essa tratativa dessa mudança? Lauro, isso foi um misto da oportunidade da área que a gente conseguiu encontrar, e a gente já imaginava que seria um desafio no sentido claro, de dimensão de obra, que tudo aquilo que a gente não está acostumado. A gente saiu de um prédio de 60 apartamentos para fazer um de 350. Então, a gente já imaginava que essa questão do desafio seria grande. E qual foi o primeiro desafio que vocês tiveram lá? Eu falo assim, né? O Barão do Café foi o divisor de águas. Foi aquele level final, que a gente precisa, aquela última fase, vamos dizer assim, né? Para a gente passar para um próximo nível. Porque a gente imaginava uma coisa e acabou sendo um desafio muito maior do que a gente imaginava. A gente já tinha uma pretensão, mas foi maior. Como, por exemplo, que eu posso falar para você aqui, um desafio grande que já teve de início foi a questão da fundação. Não foi uma comum, uma fundação utilizada, não. Assim, Ribeirão Preto ele é muito diversificado em questão de solo. Né? Você tem subsolo, né? Isso. Você tem o solo mais tranquilo, que é o solo mais argiloso, você tem o solo mais com rocha, você tem o solo mais com água. Então, assim, Ribeirão é uma cidade grande, então tem vários tipos de condição para a gente ir, vários tipos de fundação. E lá, o que vocês tiveram que fazer para enfrentar? Qual foi? Vocês enfrentaram água lá? O que foi? A parte de listagem que a gente teve ali foi bastante coisa. Ali a gente teve entulho, porque antigamente era um depósito de entulho. Tem pelo menos 3 metros de entulho, assim, 3 metros de profundidade de entulho. A gente teve água, porque é a beira do córrego Gloriano. Sim. A gente teve rocha no fim. Puxa vida. O pessoal comumente fala pissarra, né? Uhum. Que a gente teve desafio. Fora tudo isso, quando a gente estava finalizando a fundação, chegando mais na frente, próximo à Avenida do Café, ainda tinha as rochas rolantes, que estavam no subsolo. Rochas assim, de 2,5 metros de diâmetro, 3 metros de diâmetro. E não pode fazer a fundação, apesar de ser uma rocha pesada, mas não pode fazer em cima dela. Não, você tem que retirar. Ou você dinamita, você explode. Dinamite hoje em dia não é o único recurso que tem. Existem vários outros tipos de soluções, mas no nosso caso ficou mais viável a gente retirar. Então, assim, a gente não imaginava que ia ter esse problema, porque assim, são rochas que vieram da pedreira que tem do outro lado da avenida. Então, durante milhares de anos, essas rochas foram descendo e foram se acomodando ali, liberando o córrego Gloriano. E foi uma surpresa para a gente, porque a gente fez sondagem, fez tudo, mas... Não detectou. Não detectou. Essas coisas não vai conseguir, né? E em relação à parte estrutural, passando essa fase, como é que foi decidido a parte mais técnica, aí, que é a sua área, né? Uhum. Que vocês optaram? Vocês fizeram construção normal? Foi como todo mundo previa? Ou tinha assim, um projeto mais dedicado a uma finalidade diferenciada? Não, a estrutura em si foi dimensionada, a estrutura que a gente chama de moldada em loco, né? Com pilares, vigas, moldada em loco, convencional. Não quisemos sair, porque assim, a gente já pegou um desafio muito grande, né, nesse início, nessa fundação. A gente acabou utilizando a fundação, fazendo estacão, né, que é o comumente dizendo.
E como a gente pegou um desafio muito grande, a gente não quis partir para um outro segmento que a gente não estava acostumado. A gente sempre construiu na questão, na execução normal. Tá certo, Rodada em muito bloco. bem. Então, não fizemos... E nessa estrutura do prédio, então, para a gente dar uma... Nos apartamentos, como é que foi, assim, para você soltar laje por laje, pensando, como é que era a sua estrutura de desenvolvimento? Porque você tinha que fazer um pavimento e fazer o segundo, mas já começar a estruturação da base, como que foi Sim. esse... O edifício, pela dimensão dele, a gente teve, as pessoas não imaginam, mas ele é dividido em dois. É como se fossem duas torres separadas. Ah, Ela tem uma... a gente não percebe. Eu não tenho como perceber por causa do... Assim, não sei se você já reparou, uma hora você repara lá nos corredores do prédio, que ele tem umas borrachas que passam no corredor, cruzando o corredor, que lá são dilatações. Então, assim, a gente fez uma dilatação. Não seria uma dilatação porque, assim, são duas estruturas diferentes. Então, ali, uma estrutura está uma diferença de 1,5 centímetro para outra, justamente por causa do tamanho do obra, prédio. No tamanho da laje. Então, e essa finalidade é para que tenha um movimento e que não rache ou que não traga... Exatamente. Um por causa puxa da o outro. dimensão, tem fatores assim, vento, tem vários fatores que influenciam, dilatação térmica, que a gente, pelo tamanho, uma hora ou outra ia acontecer um problema como você falou, de dilatação, de trinca, um problema um pouco mais sério. E só para a gente entender, como que você desenvolve essa parte de acompanhamento de profissionais? É você, teu pai? Como é que vocês atuam aí nesse... porque vocês fizeram num prazo, tiveram uma pandemia no meio do caminho. Sim. Foi um desafio, porque não sabia se podia trabalhar ou não. Como é que vocês desenvolveram esse andamento da obra nesse período e enfrentando a pandemia? Lá o Stone acho que como foi com a maioria das pessoas que passaram pela pandemia. Infelizmente, assim, a gente teve que jogando com as cartas que a gente tinha. Infelizmente, assim, a primeira coisa que a gente mais sentiu, não vou nem te falar a questão de preço, né, dos insumos, mas foi a falta, que acho que o primeiro setor que mais teve escassez foi a parte de matéria-prima, né, das usinas, das mineradoras, e isso afetou diretamente a questão da demanda do produto, porque preço foi com o tempo foi crescendo, o preço não foi um impacto tão grande, mas a questão de disponibilidade de material foi o maior desafio que a gente teve. Porque a obra, quanto mais tempo dura, mais custa, né? Exatamente. Independente de você estar fazendo alguma coisa ou não. Exatamente. Só dela existir já tem custo fixo. Sim, aí que então, envolve, né? E falando de preço, assim, extrapolou aquilo que a gente... aconteceu com a maioria, né? A gente tinha um cronograma, a gente sempre fala um cronograma de início de obra, a gente extrapolou esse valor também. Okay. A gente teve uma sorte ainda que muitos insumos a gente viu que ia começar a pandemia, a gente meio que preveu que poderia acontecer, então todas as coisas que a gente ia comprar conforme o ano, compramos tudo de uma vez. Cabo, louças e metais, tudo que a gente conseguiu antecipar, a gente antecipou. E aí deu certo, né? E me fala uma coisa nessa sua área, já havia a previsão já de estar com aquela área interna coberta? O átrio já. Me conta um pouco sobre aquilo, porque eu gostei demais. Aquele sistema trouxe um aconchego para os apartamentos. Sim. Ele é justamente isso. A decisão de colocar isso na estrutura, os dois átrios, é justamente para ter essa noção de grandeza, de espaço, de circulação de ar e essa... Normalmente você vê em hotéis, né? Você tem os exemplos aqui em Ribeirão Preto, você tem as obras da Maestro, o Caputino, o Village Modena, são tipos de empreendimentos que a gente viu que pela quantidade de apartamentos que tinha. Então, assim, são dois fatores que fez a gente colocar o átrio. Um foi a quantidade de apartamentos por pavimento, porque você colocando o átrio, você consegue pôr mais apartamentos por pavimento. E a outra é justamente visual. A sensação. Aquela praça embaixo. A praça embaixo eu achei muito inteligente, né? Você tem um ambiente de lazer, academia, você tem aquela sala home office lá que você não precisa receber a pessoa em casa, super espaço, né? Sim. Muito bem, muito bom. Ainda assim, esse átrio foi um desafio também, por causa a opção da nossa de cobrir. Tem a opção de cobrir, não tinha de cobrir, a gente acabou cobrindo, só que isso fez com que a gente adaptasse, teve que ter muitas soluções se tratando de combate a incêndio.
Então, ali, por causa do átrio, a gente teve que prever um sistema de exaustão de fumaça mais robusto, coisa que um hotel que tem aqui em Ribeirão Preto que tem, é aquele Windham que tem ali próximo ao Parque High, ele tem o mesmo sistema que a gente fez lá. Isso acabou sendo um desafio também. Também, né? Porque são técnicas e tem que seguir as normas, né? Exatamente. Muito bem, Foi muito complexo. bem. Tá joia, então. Eu agradeço sua participação. Imagina, eu agradeço aí. E agora eu vou convidar o seu irmão para estar falando com a gente Tá certo. numa outra vertente do assunto aqui, Aí já é mais a área dele. que é a área mais... A gente fala que é a área que a gente suja o pé, ali é a área do ar-condicionado. Ah, ixi, eu acho que estou vendo que tem uma pegadinha não, a gente aí. no fim a gente anda tudo junto. Ah, então tá bom. Muito obrigado, então, agradeço, pela Lázaro. participação. Continuando agora com o Silas, o nosso amigo e empreendedor na área comercial e social da consultora Pereira Martins. Seja bem-vindo, Silas. Seja bem-vindo. Para mim foi um prazer ter tido a oportunidade de estar com você esses dias, onde tive a oportunidade de vender uma unidade lá. Fiquei muito feliz, porque o meu cliente também está muito contente, ele se surpreendeu, eu mostrei algumas unidades para ele. Na hora que ele viu o seu prédio, ele parou de olhar qualquer coisa e falou, achei o que eu queria. E seja bem-vindo, vamos falar um pouco sobre o empreendimento, né? Obrigado, Lauriston, obrigado pelo convite e espero que eu possa agregar aí para os ouvintes, para todo mundo que assiste a gente aí, agregar alguma coisa aí. Ah, com certeza, com certeza. Esse é o nosso propósito aqui. E eu posso dizer que, como eu falei, né? Eu conheci seu pai, vocês ainda estavam jogando bola lá de calça curta. E que alegria, né? Ver que seu pai conseguiu formar vocês, não formar como formatura, mas criar vocês com um espelho dele, né? Principalmente ele tem um jeito de receber a gente que é cativante, eu não sei, e você parece que pegou esse perfil dele. O teu irmão pegou o perfil construtivo, né? Focado ali na engenharia, ele é meticuloso, que eu sei, ele fica junto com a obra, mas você parece que veio mais comercial, social. Fala um pouco de você aí na obra, como é que é teu papel ali? Por mais que eu desde criança, né, a gente vai para as obras, tanto eu quanto meu irmão, mas eu sempre gostei dessa parte de venda, sempre gostei da parte comercial, da parte de marketing, que um tempo atrás até a construtora não tinha, né? Então eu sempre busquei essa parte da gente, como você disse, com meu irmão, de mostrar para as pessoas o tanto que a Pereira Martins ela trabalha para fazer um produto bom, de alta qualidade, entregar, né? Eu acho que não é só prometer, não é só eu vender um produto, eu tenho que entregar um produto bom também. O papel aceita tudo, né? Exatamente. O folder ali aceita qualquer coisa, né? Exatamente. Então, esse era um desafio de mostrar. Desde quando a gente iniciou essa campanha aí de publicidade, falando, eu não quero exponenciar muito a questão de vendas, eu quero mais mostrar, porque eu sei que eu mostrando o meu produto, automaticamente as minhas vendas vão aumentar, porque as pessoas vão saber qual que é a qualidade da Pereira Martins, o que a gente entrega, o que a gente promete é o que a gente entrega, né? Também a pós-venda nosso também, a gente não se omite, nós estamos junto com é um conjunto de coisas, né? Exatamente. E me fala uma coisa, lá na região da Avenida do Café, é uma região que estava esquecida, né? Assim, não é um foco de moradia, mas é um foco de investidores, né? Parece que lá despertou aí para um canal positivo nessa área de investimentos, que as pessoas têm lá uma demanda de locação constante, né? Me fala um pouco sobre isso. Vocês, quando foram para lá, tinham a consciência desse potencial todo? Ou vocês se surpreenderam ou não? Como é que foi, assim? Foi um corretor amigo nosso que ele indicou, tinha até um terreno, era de um amigo dele, ele falou, vamos lá, tem uma demanda altíssima por conta da USP e é uma demanda muito mal atendida. E vocês, com o produto que vocês fazem, com o acabamento de vocês, tenho certeza que vocês vão se dar muito bem ali.
E eu particularmente não conhecia aquela região, eu sou ribeirão-pretano, nascido e criado aqui, mas é muito difícil, né, nós ribeirão-pretanos, a maioria, ir para aquela região, né, só quem mora ali nos arredores. Então, e aí eu fui ver o que era a USP, né, e ao estudar, ir lá conversar com bastante gente, com a assessoria de imprensa deles, eu descobri o potencial que é a USP, que é uma cidade dentro de Ribeirão. Então, a partir dali, eu tive a certeza que seria um sucesso o nosso empreendimento. Ah, que bom, que bom. E eu falei, né, na parte da engenharia ali, da construção, que o projeto ficou muito robusto, né? Ele ficou generoso, mas o que eu percebi com essa venda que a gente teve lá, eu percebi que o cliente fez uns comentários interessantes. Ele falou assim, olha, ele mora fora do país. E ele falou assim, poxa vida, a catraca inteligente, a administração com uma pessoa na recepção, resolve um problema de um prédio inteiro, ou seja, a tecnologia que vocês usaram para o projeto chamou muita atenção dele, porque hoje projetos que tem muita gente em portaria, profissionais para servir um mesmo empreendimento, fica caro, e isso afasta o investidor. Como é que vocês conseguiram fazer? Foi fácil? Como é que foi a decisão de optar por uma tecnologia dentro de uma obra? Porque isso custa dinheiro. E valeu. Como que você fez essa matemática de caber isso tudo e oferecer para o cliente um resultado tão positivo? A gente foi... porque, assim, um projeto, ele não é resolvido em meses. São 3 anos e muito mais, né, se a gente colocar o estudo de viabilidade. Mas, desde o início até a entrega, são 3 anos, 3 anos e meio de obra. Então, desses 3 anos, muita coisa muda. Vem coisas novas, vem facilidades diferentes. Então, a gente tenta sempre ficar antenado, ver as outras construções, o que eles estão fazendo, o que eles estão usando, e ver se está funcionando realmente. E que nem você disse, a gente tenta buscar viabilidades de menor custo, porque lá é um empreendimento voltado para investidor, para o investidor comprar para estar alugando para estudante da USP. Então, quanto mais eu onerar o condomínio, maior vai ficar a taxa do condomínio e menor vai ficar o aluguel. Então, essa é a nossa preocupação, de sempre diminuir custos e, obviamente, paralelo a isso, ter uma boa viabilidade, ter uma boa... vamos dizer assim, uma condução dentro do condomínio, né? Entendi. E me fala uma coisa, você que está convivendo lá, esse período, entregou agora em janeiro o prédio, dezembro, janeiro? Novembro. Novembro. Isso. Então tem 4, 5 meses de vida. Como está sendo o retorno, assim, de pessoal mudando, o prédio funcionando? Está tendo muito problemas para ser resolvido? Está tendo muita gente insatisfeita? Como que está o impacto para o usuário? Como é que está sendo lá? Insatisfação não. É lógico que problemas sempre vão existir, né? A gente tenta sempre buscar a perfeição, só que problemas sempre existem. Mas nós estamos lá, começou as aulas agora em março, então veio uma leva de estudantes muito grande para cá. E, às vezes, um probleminha ou outro dá ali, mas só que nós temos hoje uma equipe lá dentro. Né? O nosso pós-obra, hoje nós temos lá uma equipe de 8 funcionários. Mas nada que tire o sono de ninguém. Não, de maneira alguma. Insatisfação, de maneira alguma. É um probleminha ou outro ali, às vezes é um sifão ali que não foi colocado isso aí já não errado. Tem nada a ver nem com nada, né? Isso exatamente. Então, às vezes você instala o armário e tira o sifão do lugar e você vai ver, não tem nada. E muitas das coisas não é nem a construtora culpada, mas a gente vai lá, nós arrumamos sem custo nenhum para o inquilino, para o proprietário, né? E a gente vê que tá bem legal esse momento lá, né, dessas pessoas entrando. A gente fica até feliz porque a gente vê pai, mãe deixando o filho com uma felicidade estampada na cara, né? O filho passou na USP. Então isso é bem legal, é bem prazeroso, e os pais elogiando o projeto, né? Falando, nossa, como aqui é bonito. Eu fui lá e às vezes que eu fui, eu só vi gente bonita, gente alegre, gente indo para lá e para cá, porque o empreendimento mesmo serve bem as pessoas, né? Cumpriu o papel, né? Desde o começo a gente quis
nós sabendo que ali ia ser para estudante, a gente quis criar uma moradia não só no apartamento, mas que ele tivesse nas áreas comuns também tudo ali, né? Então, ele tem ali academia, ele tem cowork para estudar, ele tem um salão gourmet para estar fazendo uma festa, tem piscina para estar dando uma relaxada, tem um beauty center, tem spa. Então, a gente pensou no bem-estar do inquilino, que na maioria das vezes ali, vai ser um estudante. Que legal, que legal. E vocês vão parar? Já ficaram ricos o suficiente? Não, de maneira alguma. Nós estamos com um novo empreendimento, já está saindo do forno aí. Que legal. Temos a perspectiva que até o primeiro semestre, se tudo correr bem, a gente vai fazer o lançamento. É bem próximo ali, na mesma pegada do Barão do Café. Prédio voltado para investidor, para estar alugando para alunos da USP. Ah, que legal. Parabéns, então. Parabéns. Eu me alegro demais de ter recebido vocês aqui. E vamos marcar, então, o próximo antes do lançamento, para a gente trazer uma boa notícia para Ribeirão Preto, para os nossos clientes, investidores e poder, trazer mais novidades, né? Que é importante isso, a gente está trazendo situações que são adiante do tempo para que as pessoas vão já se preparando, porque muitas vezes, quando você lança, o preço é menor, por uma questão natural, até para estímulo de vendas, e as pessoas depois falam, poxa vida, eu perdi de comprar, estava tão mais barato, né? Porque hoje a gente está vendo os bons resultados, tanto para o investidor, que já está tendo receita lá, que eu sei, é uma receita acima do mercado, como para quem está morando, porque está morando bem. Eu vejo que a pessoa, quando paga um aluguel, ela mora bem, ela paga feliz, né? Porque é isso que está acontecendo, né? Exatamente. Aconteceu muito isso lá no Barão do Café. Foi um sucesso de vendas, vendemos em 1 ano e meio, a gente tinha praticamente zerado todas as unidades, e muitas pessoas que vieram após falaram, nossa, eu perdi a oportunidade de estar comprando, mas no próximo eu vou querer já comprar um lançamento. Assim que você lançar, você já fala para a gente que a gente vai comprar. E depois, para essas próprias pessoas voltaram lá para ver a nossa qualidade e comprovaram. De novo falou, e me arrependi muito de não ter comprado. Sim. Então, isso aí para a gente também é muito gratificante, né? Que bom, que bom. Que alegria, que legal. E para você que está acompanhando a Atalaia Brokers, fique atento. Nós traremos uma condição especial para os nossos clientes no lançamento. E eu quero agradecer o Silas e o Mauro, que está aqui conosco, para uma próxima etapa a gente vir falar sobre novos projetos e tecnologia que serão empregadas lá, que eu sei que o projeto novo vai ter algumas coisas gourmet, algumas coisas a mais de um empreendimento comum, que eu estou sabendo. E nós vamos revelar numa próxima edição. Eu que agradeço o espaço aí, eu acho que é muito importante isso que você faz, abrir espaço para os empreendedores de Ribeirão, de construção civil, mostrar para as pessoas, né, os desafios, as coisas boas. Eu acho que isso aí é muito importante e agradeço. Nós temos, não iniciado, mas ter feito parte dessa trajetória. Que legal, que bênção. Muito obrigado, então. Eu que agradeço o espaço, acho que é importante a gente falar sobre a construção civil, sobre os desafios, sobre o backstage ali, o que poucas pessoas vê. Então, obrigado e espero que a gente tenha agregado aí sobre esse assunto que nos tanto agrada, que é a construção civil, e tão promissora. Finalizando aqui, agradecendo a Deus a oportunidade de estar num dia lindo como hoje, estar falando aqui com grandes amigos. Muito obrigado.